pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Villela do canal Seja Sol e eu vou falar do vídeo 2 do Segundo Sexo junto com a Simoninha aqui. Assistam o vídeo 1 primeiro, eu acho bem interessante, eu dou toda uma introdução aos dois livros. E agora eu vou pro livro mais bombástico, que é o livro 2, onde ela pega a experiência vivida das mulheres, onde ela pega relatos, ela trabalha junto com um psiquiatra, né, ginecologista. Então não é um livro que ela fez sozinha, e lembrando que ela fez uma pesquisa de muitos anos para fazer esse livro. A Simone de Beauvoir é uma intelectual, é uma pessoa muito culta, que ela estudou a condição feminina, não só a condição feminina, como a condição feminina e masculina, do porquê que a gente tem esses estereótipos, né? Essa questão de gênero, que assim, tem a famosa frase da Simone de Beauvoir, não, ninguém nasce mulher, torna-se, que realmente é uma construção social, essa questão de que o homem é criado desde criança para transcender, para ser o descobridor, para ser o herói, para ser o Deus, para ser o forte. E a mulher, desde criança, já nasce para um único fim: ter filhos, casar e para ficar dentro de casa até morrer. Então ela já sabe, ela como adolescente, que todo mundo fala, ela é criada assim, já tá uma mocinha, já tá uma mocinha, mas aí ela percebe que essa condição de mocinha não é tão legal assim, porque ela vai agir daquele mesmo jeito até morrer, né? No caso, lembrando que esse livro da Simone de Beauvoir foi escrito numa época muito anterior à nossa, então ela escreveu mais ou menos na época do Holocausto, né? 1945, por aí ela estava escrevendo. Esse livro foi publicado em 1949, a versão final, só que a gente tem que lembrar que ela é uma construção de muitos anos, esse livro. Por isso que não é um livro que você lê como se lê um Harry Potter. É um livro que você vai ler e destrinchar e estudar a parte. Tem muitas vezes que eu parava de ler o livro porque ela citava autores, ela citava pensamentos que eu ia lá, buscava, pesquisava a parte. É uma coisa que você faz assim, né? Você está construindo o seu pensamento, você está desconstruindo muita coisa. Então, assim, se o outro livro já era um tapa na cara, esse aqui são vários tapas na cara, né? Que ela vai dando no decorrer do livro. E antes de pedir para você deixar o joinha, ativar as notificações, no sininho aqui embaixo, se inscrever, eu venho atentar vocês a questão de que um livro é azul e um livro é rosa. Será que foi por acaso que eles fizeram esse livro dessa forma? E aí, o primeiro vídeo eu estava de preto, uma roupinha mais sensual, rendas, né? Que é aquela questão de que muitos autores falam que a mulher é construída como se fosse algo ruim, é o pecado, é o demônio, que leva o homem à perdição. E tem a questão da castidade também, né? De que a mulher tem que ser aquele ser puro, casto, que vive em função do homem. Então, para fazer esse jogo, eu resolvi usar uma roupa branca para falar do livro mais polêmico, já que ele tá de rosinha assim, né? Então, por que eu não posso ficar mais meiga, purinha? E é isso aí. Vamos começar? Bora lá, então. Este livro aqui, que é o mais polêmico dos dois, porque esse aqui trata de toda a parte histórica. Não se esqueça de assistir o vídeo desse livro aqui, onde eu também dou uma introdução sobre a Simone de Beauvoir, que era uma filósofa existencialista. Ela também estudou o feminismo. Sim, gente, feminismo não é um bando de louca com os peitos para fora, com o sovaco cabeludo, que fica gritando porque não tem nada para fazer. Existe uma condição que foi dada à mulher, onde ela não pode ser independente, onde ela não pode transcender, onde ela não pode trabalhar, onde ela não pode estudar. E aí foi preciso, né, um movimento. E antes desse movimento tiveram teóricos, né? A Simone de Beauvoir, no primeiro livro, onde ela fala da parte histórica, ela sempre coloca que ela não está querendo que ninguém seja melhor que ninguém, mas mostrar que os dois são iguais.
E ela vai mostrando vários autores que, nos seus textos, como Sócrates, entre outros, eles colocam que a mulher não é um terço do que o homem pode ser. Não é nem considerado um ser. E que a mulher tem que ser burra, tem que ser ignorante, tem que servir ao homem. A mulher não pode pensar, porque naturalmente, se ela pensa, ela já é feia, né? Então é uma coisa ruim a mulher pensar. Só que esse livro aqui é um livro muito interessante, tanto é que toda hora que eu tava lendo no trem, volta e meia tinha uns pescoções assim, olhando, porque, meu, fala uns assuntos muito bacanas. Inclusive teve gente que veio pedir o nome do livro para poder comprar, porque é um livro bacana, sabe? É um livro legal. Só que ao mesmo tempo, ela pega relatos de mulheres, de acordo com todas essas questões que ela trata aqui, ela pega nesses relatos questões psicológicas, questões femininas mesmo, que as mulheres acabam colocando aqui, tá bom? Então, este livro é o livro mais punk mesmo, onde ela tem mais capítulos do que o primeiro livro, né? Ela tem aqui 4 capítulos, mas nesses 4 capítulos ela vai colocando vários títulos mesmo importantíssimos, né? Ela fala da formação, da situação da mulher, ela mostra justificações e ela mostra o caminho da libertação no finalzinho do texto. Sabe o que eu achei mais interessante? Ela constrói um pensamento fantástico, né? E aí ela coloca a justificativa e o caminho da libertação. E aí quando ela coloca na mulher independente, ela justificou tudo nessas 500 e poucas páginas que ela vem escrevendo aqui, onde ela pega relatos femininos, onde ela pega a sensação das mulheres, ela começa a estudar por que a mulher tem esse pensamento de que, eu sou mulher, então para mim já tá bom essa condição. Então, da mulher aceitar com muito mais facilidade ter um lugar medíocre, porque a mulher já não é costumeiro da mulher trabalhar. Então, se eu conseguir um trabalhinho, tá bom. Da mulher acabar não se esforçando, aquilo que a gente conhece como autossabotagem, que ela começou a pesquisar naquela época, porque na época dela não era tão comum as mulheres trabalharem, e as mulheres que trabalhavam também sofriam uma série de coisas, que é aquela questão de que ela foi criada a vida inteira para ser de um jeito, então quando ela começa a trabalhar e ela quer ser independente, ela quer, só que ela não pode, porque tem um monte de gente olhando para ela. Por mais que ela ganhe seu próprio dinheiro e faça suas próprias coisas, a sociedade, que é retratada como as mulheres da vizinhança, os familiares, o pai que está vigiando o tempo inteiro ela para ver que roupa que ela está usando, que atitudes ela está tendo. Então, assim, o homem pode procurar qualquer mulher na rua, ficar com ela, ir num bordel. Para as mulheres, não tem um bordel para mulheres, onde as mulheres procurem homens para ter relacionamentos. Não dá. E quando ela encontra um homem na rua, tem um perigo dela morrer, do cara machucá-la, simplesmente porque ele não quer. O homem é acostumado a ser um ser grandioso, que comanda. Então, quando vê uma mulher forte e quer sujeitá-la às mesmas condições que ele sujeita a mulher, ele não aceita, e muitas vezes ele se vinga batendo na mulher, espancando a mulher, humilhando a mulher para mostrar a condição dele, que é aquilo que a gente conhece como estupro punitivo, né? Para mostrar o lugar dela, né? Seria mais ou menos isso. Então, assim, ela tem várias justificativas. O último capítulo tá falando da mulher independente, que não dá para vocês verem aqui, aqui, ó, mulher independente. Eu postei essa página no meu Instagram e de repente vieram uns caras falando assim: ai, mas eu respeito a mulher que quer ficar em casa, porque realmente, né, pegar condução, trabalhar, não é qualquer uma que quer. Aí eu falei, tá bom, eu também respeito o homem que trabalha em casa, mas a construção do livro dela, ela não trata dessa mulher, ela trata que a mulher, mesmo sendo independente, ainda tem algumas funções que ela foi educada a ter, que enquanto o homem, quando trabalha, ele chega em casa e não faz mais nada, a mulher, para ela poder trabalhar, automaticamente ela tem que pensar em casar, porque
a mulher solteira não tem os mesmos privilégios do que um homem solteiro. A mulher tem que criar o filho e a mulher tem que cuidar da casa. Então, assim, ela tá sobrecarregada. Mas é o que a Simone de Beauvoir fala aqui, né? Ah, legal, vamos fazer uma pesquisa com mulheres que trabalham. Agora, se ela tivesse uma empregada em casa, provavelmente uma secretária em casa, claro que ela ia preferir trabalhar a ficar em casa se matando de trabalhar em casa, porque o trabalho doméstico não é valorizado, né? Mas aí, assim, eu ainda falei pro rapaz o seguinte: tá bom, você também pode ser um dono de casa, então você seja um dono de casa e deixa sua mulher se ela quiser, né? Eu não tô falando aqui jamais que uma mulher que é dona de casa é menos do que qualquer outra mulher. Eu tô falando aqui que as mulheres era reservado essa condição de dona de casa e ela não podia pensar em transcender num trabalho, transcender, fazer qualquer outra coisa, porque ela era destinada àquela função e todo mundo impedia que ela crescesse, porque a mulher não pode estudar, a mulher tem que casar, a mulher que engravida, ela já fica mal falada se ela não tiver conectada a um homem. Então, assim, ela fala de questões assim que não tem como você ler de imediato, é o que eu falei. São 2 livros que eu demorei 1 ano e meio mais ou menos para ler os 2, porque eu parava toda hora para pesquisar, para refletir. E também eu cheguei a ter alguns imprevistos aí, que eu tive que estudar outras coisas nesse meio tempo, então eu tive que parar de ler. Mas é um negócio para a gente ler com calma. Então vamos lá. Ela tem vários relatos, né? Então, na parte da formação, que é o primeiro capítulo, ela fala da infância, a jovem, a iniciação sexual e a lésbica. Então, olha que interessante. Ela já aqui nesse livro, ela tenta entender a questão da homossexualidade e a questão da lésbica. Então, ela fala da questão da infância, que a mulher é criada para ser aquela que cuida da casa e tem filhos. A questão da jovem, que é a mulher jovem cheia de sonhos, só que quando ela chega naquela idade de 18 anos, aquela idade de casar, ela percebe que a condição dela se resume a isso, né? Então, assim, ela não tem muito para onde fugir. E aí também tem a questão da menstruação. Ela pega vários relatos de mulheres que, quando elas vão passando da infância para a adolescência, para virar uma mulher, elas chegam à beira da loucura. Tem questões assim, relatos de moças que acabaram sendo estupradas. E elas sempre se veem como culpadas por aquilo que aconteceu, porque a sociedade já culpa normalmente ela, então se engravida, acabou a vida dela. Tem a questão dela ser treinada, entre aspas, a ser esposa, que na verdade é a questão da menstruação, que muitas meninas não são educadas numa educação sexual básica, que é mulheres menstruam, a menstruação é desse jeito. Ela simplesmente espera acontecer para depois a mãe dela ainda brigar com ela, como se ela tivesse obrigação de saber daquilo, né? Enquanto o homem, desde criança, né, ela vai comparando a infância do homem com a infância da menina, a juventude do homem com a juventude da menina, e no momento que essa menina menstrua, o código muda para ela. Então, assim, ela era aquele ser livre, lindo. Tudo bem que as vestimentas das meninas já impediam elas de fazerem algumas coisas, mas elas ainda se sentiam seres livres, que elas podiam criar, brincar. Só que ainda assim ela já fala: ah, poxa, eu não posso pular um muro porque tem esses vestidos. Não posso fazer xixi no mesmo lugar que os meninos porque minha roupa vai sujar. E a questão menstrual. Menstruou, a menina tem que colocar uma roupa mais longa e não pode mais sair de casa, né? Que é uma castração completa. E aí ela fica todo esse período, algumas chegam a estudar, como foi o caso da Simone de Beauvoir, mas elas ficam durante todo esse período querendo saber como que é o ato sexual, porque elas não sabem. E elas ficam nessa ansiedade da primeira vez delas, né?
que para o homem, eles desvirginam as meninas, né? Tem uma questão masculina também, e a questão feminina de que, ela é um ser que foi criado para aquilo. E como que isso se reflete no psicológico dessa mulher? Aí ela começa a mostrar vários relatos aqui que são meio indigestos, porque às vezes a menina não está preparada para ter a primeira relação, e aí ela acaba tendo que casar, e aí ela tem, e aí não foi muito legal. Então, assim, aí tem o mito da mulher frígida, que ela trata muito aqui, que é a questão de, assim, a menina casa muito novinha, e o homem, geralmente uma menina de 18, 16 anos, acaba casando com um cara de 40 anos, que já viveu muito, já fez todas as suas coisas, que aí já é uma questão que está no capítulo 2, que fala da situação da mulher, né? Onde ela fala da mulher casada, a mãe, a vida social, fala das prostitutas e as cortesãs, da maturidade, a velhice, a situação de caráter da mulher. Então, ele trata de questões muito polêmicas. Ela fala como que a mulher casada se sente, como que essa questão da sexualidade para a mulher casada, e aí ele cita vários autores aqui que é muito indigesto você ler certas coisas. E aí aqui, assim, você imagina que se a mulher não está preparada para ter uma relação e o cara força, quer dizer que isso é um estupro. Mas a mulher é obrigada a ter aquela relação. Então, é aquela questão que eu estava falando lá da mulher frígida, que é o mito da mulher frígida. A mulher é obrigada a continuar casada com aquele homem. Naquela época da Simone não era muito comum separação. E quando havia separação, geralmente era o homem que pedia para separar. E aí a mulher muitas vezes ela costumava apanhar. Mas na cabeça dela, ela tinha que continuar com aquele homem. Então ela criava vários mitos na cabeça dela, várias justificativas para ela continuar com aquele homem. Então, assim, ela apanhava, mas ela tentava mostrar que aquele cara era um ser amado, e assim por diante. Então, a mulher casada, muitas vezes, aqueles relatos de estupro, de como o cara não tratava ela bem na vida normal, ou muitas vezes as mulheres ficavam frígidas porque o cara chegava, chamava ela de burra, de incompetente, de insignificante, e a mulher criava aquele trauma. E essa frigidez também servia para ela dar um tapa na cara do cara. Assim, era a única defesa que ela tinha. E aí os caras, né, aqueles mitos, né, de falar que o homem é mais voltado para essas questões do que a mulher. Óbvio, ele é ensinado, ele já, quando ele vai para um casamento, ele já teve outras experiências, só que a mulher é privada de ter experiências. Ela não pode sair de casa, ela não pode aprender, ela não pode falar do assunto. E aqui no livro também tem muitos filósofos que inclusive falam que a mulher não pode ser amada na sua totalidade e não pode ter o prazer em sua totalidade, porque senão ela vira um monstro. E aí que tá, olha, não pode dar prazer à mulher, a mulher não pode ter prazer na cama, então só o homem pode. Então tem várias justificativas para a mulher não transcender em nenhum lugar, porque o único lugar que talvez ela poderia transcender seria na questão sexual. Mas aí essa mulher nem pode inventar muito, essa mulher não pode transcender porque o homem não deixa, e ao mesmo tempo ela é um ser que mesmo com raiva do homem, a vida dela se resume à vida dele, né? Então ela cria várias justificativas dentro desse casamento para ela manter aquele homem. Então por mais que ela tenha raiva do homem, ela não ser alguém sem ele. No caso, lembrando que esse livro foi escrito em 1940 e poucos aí, né? Porque é uma construção de muitos anos, tá? Até chegar em 1949. Tem gente que pensa desse jeito ainda hoje, imagina naquela época da Simone lá, né? Então, a vida dela é em torno desse homem, né? Aí fala a questão da mãe, que aí existe o mito de que a mulher nasceu para ter filhos, mas ela não tem escolha. Ela tem que ter filhos. Ela não pode escolher, porque naquela época não tinha métodos contraceptivos. E se até hoje esses métodos contraceptivos ainda tem gente que é contra,
E imagina naquela época que estava começando ainda, que falava que não era coisa de Deus, aí mistura religião, mistura um monte de coisa. Este livro é fantástico, tem questões que a gente não fala até hoje, que é o aborto. O aborto é uma questão muito séria. E elas mostram até os próprios médicos falando que, gente, o aborto deveria ser legalizado. Porque assim, a pessoa que é casada com um homem que tem status, que tem dinheiro, ela vai conseguir um médico confiável que faça o aborto dela num hospital, com toda a higiene necessária, e ela vai sobreviver. Quem morre com aborto é uma mulher desfavorecida. Às vezes é uma mulher que teve uma aventura, que naquela época da Simone já tinham mulheres que se aventuravam, às vezes elas eram estupradas, às vezes elas eram convencidas de ter uma relação. E essa mulher é sempre muito julgada, né? Se até hoje mãe solteira é julgada, imagina na época, lá 1945, 6, assim por diante. Então essa mulher procura métodos abortivos que não são saudáveis e acaba muitas vezes não só matando essa criança e morrendo. E aqui ela fala da questão de todo mundo falar que o bebê tem alma, tá matando uma alma, tá matando um bebê, tá matando não sei o quê. Mas o interessante é que quando esse bebê nasce, ninguém tá nem aí mais. Ninguém tá nem aí com a educação da criança. Ao homem que tem esse bebê, você fala que esse bebê não é legítimo, né? Ele simplesmente não legitima a criança. Quem tem que criar essa criança é a mulher. E para uma mulher criar um filho solteira, ela acabou com a vida dela ali. E aí muitas vezes ela prefere morrer a estar com o bebê. Elas prejudicam a própria vida por causa disso. E aí tem aquelas justificativas ridículas, né? Teve maturidade para abrir as pernas, então tem a maturidade para assumir. Então pode ser uma adolescente que foi estuprada, pode ser uma menina de 12 anos. Esses argumentos de teve maturidade para abrir as pernas, existe até hoje. Teve um juiz que falou para uma menina que foi estuprada, que ele perguntou assim, por que você não simplesmente fechou as pernas? É tão simples. É tão simples. Não existe força, não existe sentimento de culpa, não existe nada nessas horas. É tão simples justificar que a culpa foi da mulher e o homem não tem nada a ver com isso, porque ninguém vai lá e pergunta pro homem por que ele fez. Por quê? Porque tem a justificativa de que, o homem é assim mesmo, ele pensa com a cabeça de baixo, não é mesmo? É óbvio que ela não usa esse argumento, mas ela quer dizer exatamente isso nesse livro. Então é muito interessante. Fala da vida social da mulher, que às vezes ela fica em casa, ela vira mãe e ela começa a ter um monte de filhos sem parar e aí não tem métodos contraceptivos, então ela acaba tendo um monte de filho. E muitas vezes isso é perigoso, porque morre muita criança também, né? Você tem 12 filhos, mas aí você só se criam 6. Então ela fala tanto de abortos quanto métodos contraceptivos. Ela fala da questão das prostitutas e cortesãs. Quando ela fala da situação das prostitutas e das cortesãs, ela mostra a realidade dessas mulheres. E isso é uma coisa para se pensar, porque muitas dessas prostitutas geralmente trabalhavam em casa de família, ganhando muito pouco, e elas já eram estupradas pelo senhor, né, o dono daquela casa, então ela acaba virando prostituta por conta disso, ou às vezes a mulher perdeu os pais, ou às vezes ela virou uma mãe solteira, muitas vezes, até hoje, né, quando a Bruna Surfistinha foi falar da vida dela, ela falou que ela só entrou na prostituição porque ela teve uma relação com o primeiro namorado dela e o pai dela expulsou ela de casa. Então imagina se na época que a Simone viveu, isso não acontecia. Muitas meninas às vezes acabavam tendo sua primeira vez e quando descobria-se, ela era expulsa de casa e ela acabava indo para a prostituição, já que ela era educada para não pensar, para não se preparar para uma profissão, então a única coisa que a mulher pensava que podia fazer era a prostituição, tá bom? Eu acho melhor eu fazer um segundo vídeo porque tá ficando um pouquinho longo, então eu vou fazer uma parte 3, tá bom? Terminando o segundo livro, ok?
Então, antes de mais nada, deixa o joinha, ativa as notificações do sininho aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever, ok? Fazer esse canal crescer. Deixe os comentários aqui embaixo, vou passar para a parte 3. Tchau, tchau.